Fala pessoas, tudo bem? Finalmente eu tomei vergonha na cara e estou fazendo essa série de vídeos sobre Roda da Fortuna para a gente conversar sobre os conceitos e o posicionamento desse ponto aqui por casas. Isso aqui é uma playlist, né, para ser como tem lá de Quiron, de Nodos e de Lilith. Nesse vídeo eu vou contar para vocês como é o conceito e algumas curiosidades sobre Roda da Fortuna. E depois vai ter uma sequência de vários videozinhos curtinhos ali explicando o que é cada ponto, né? A expressão da roda em cada uma das casas. Bom, primeiro, o que a gente tem que entender? Roda da Fortuna é um negócio que não existe. Tá? Ele não existe fisicamente, ele não está circulando por ali, ele simplesmente não existe. Mas o que é muito interessante nesse ponto é que a roda da fortuna é um ponto calculado de melhor fluidez das energias, das características do Sol, da Lua e do ascendente. O que quer dizer que esse ponto aqui ele começa a se expressar com mais harmonia, com mais sorte, com mais abundância, conforme a gente vai usando as melhores características do nosso Sol, Lua e ascendente. Cara, isso é muito legal, né? Quando a gente olha para essa roda da fortuna, a gente tem que entender que não tem nada a ver com dinheiro. Né? É um ponto onde potencialmente a gente pode ter boas relações, bons resultados, pode ter abundância, pode ter sorte, né? Pode ter esse monte de coisas acontecendo, mas para isso funcionar depende da minha evolução dentro desses conceitos, né? Dentro desses pontos mais importantes. Roda da Fortuna vai mostrar um ambiente no nosso mapa onde nós equilibramos as nossas forças internas, que é o Sol, quem eu quero ser, né? Quem eu quero aparecer, como eu quero aparecer para o mundo. A Lua, da maneira como eu sinto, e o ascendente, que é a maneira como eu me comporto com o mundo, né? Como eu interajo esses dois desejos aqui com o resto do mundo. Na hora que eu estou agindo de uma maneira muito positiva, fazendo o meu autoconhecimento, me analisando, me esforçando para tentar entender quem que eu sou e o que eu tenho que usar de melhor nesse mundo para poder achar o meu ponto de equilíbrio com o que existe aqui ou existe lá fora, eu começo a ter resultados muito interessantes dentro do setor onde a gente encontra a roda da fortuna. Isso é muito legal, né? É muito bacana. A roda da fortuna não provoca nada, ela só mostra onde que vai acontecer as coisas, né? Então, se você tem roda da fortuna, por exemplo, na casa 2, que é a casa do dinheiro, se você está vivendo de uma maneira bastante equilibrada dentro de uma verdade positiva, você pode ter bastante sucesso lá dentro da casa do dinheiro. É assim que funciona. Então, a gente não tem que procurar onde está a casa da roda da fortuna e tentar fazer aquelas características acontecerem. Eu tenho que fazer as minhas características de Sol, Lua e Ascendente alcançarem o lado positivo para eu ter resultados lá. É meio como se fosse um resultado indireto, manja? É assim que a gente tem que pensar nesse ponto. Tem algumas curiosidades muito legais. Primeiro, se você nasceu num período de lua cheia, a roda da fortuna sempre vai estar na casa 7. Isso é muito bacana, né? O que quer dizer? Quando você tem o Sol e a Lua em oposição, que é uma lua cheia, né? Você tem um conflito entre o que eu quero e o que eu sinto. Né? Você tem essa dificuldade aqui, né? Se você conseguir trabalhar a expressão do que você deseja com o que você sente, achar o equilíbrio de forças, né? Você conseguir achar o ponto médio entre o consciente e o emocional, você começa a se direcionar e encontrar pessoas que podem trazer relacionamentos super positivos e benéficos para você. Então, se você está nesse momento, se você é uma pessoa que procura por relacionamentos, então você olha primeiro para você e como que você encontra esse equilíbrio para você chegar naqueles resultados lá de forma indireta. Às vezes a gente fica muito focado num ponto só e perde a atenção no que é importante. Então isso é uma coisa bastante interessante. Se você nasceu num período onde você tem lua em quadratura com o sol, que é período de lua cheia, lua minguante, você vai ter a roda da fortuna na casa 10 ou na casa 4. A quadratura entre Sol e Lua também representa uma tensão entre emocional e racional, só que isso é mais difícil de você conseguir lidar, é mais complexo, é mais intenso.
mais uma vez, você tem que se dedicar para o autoconhecimento, se dedicar para resolver esses conflitos emocionais internos, e aí você pode começar a ter resultados na casa 10, que é a casa da profissão, e na família. Melhores situações, mais harmônicas, mais abundantes dentro de profissão ou na família, tanto na família que você nasceu ou na família que você quer construir. Então, esse momento esse momento terapêutico em ponto de encontro de equilíbrio, aí você vai ter resultados em outros lugares. Quem nasceu em lua nova, por exemplo, que é você quando tem o Sol em conjunção com a Lua, o seu nó do norte não, confundindo as coisas já. A roda da fortuna vai estar no ascendente. E aí é muito interessante porque você tem que trabalhar sua autoimagem, né? Você vai conseguir entender, se você conseguir entender que você pode se comportar da maneira que você pode ser, sem ficar tão influenciado pelo que os outros enxergam, os outros impõem para você, na maneira como você tem que agir, e você começar a agir de um jeito mais honesto, mais sincero com você mesmo e projetar a sua verdade no mundo, melhor as pessoas vão te enxergar, mais sucesso pessoal você vai ter. Isso é bem legal também. E por último, tem uma outra situação que é muito legal. Se você tem o Sol no seu mapa, isso aqui é tudo no mapa natal, né? Eu tô falando. Se você tem o seu Sol fazendo trígono com a Lua, você vai ter a roda da fortuna na casa 9 ou na casa 5. Isso tudo depende do estágio da Lua ali, tá? A casa 5 é uma casa muito, muito importante, né? Porque é a casa do merecimento. É a casa de como eu vou curtir a vida, de como eu me divirto, de como eu vou buscar os meus romances, né? Como eu vou buscar os meus prazeres dentro da vida. Então, é uma questão de fortalecimento do desejo, da felicidade, do prazer de viver a vida ali, né? E a casa 9 é a casa do significado, né? A casa 9 é a casa do, cara, de... Olha que legal, né? Se você conseguir achar um ponto de equilíbrio entre o tripé mais importante do mapa, né? Que é o ascendente, a lua e o sol, você consegue encontrar o significado das coisas que você tem que fazer aqui. Você consegue entender, sob certo ponto de vista, a sua missão de vida, o seu propósito. Então, cara, a roda da fortuna é um ponto muito bacana. Só que uma coisa que as pessoas têm dificuldade é que vão olhar lá para a roda da fortuna e vão falar: Nossa, eu quero fazer esse negócio aqui, né? Como eu já contei para vocês agora há pouco. A roda da fortuna é um indicativo. Ele vai mostrar ali aquele ponto lá que eu tenho que chegar, ou que eu vou começar a colher meus frutos, mas não é ali que eu vou exercer a minha força. Minha força é no autoconhecimento. Na hora que eu estiver entendendo como que eu aplico energias, características de Sol, Lua e Ascendente de uma maneira mais positiva, tentando achar o equilíbrio entre os meus desejos e o ambiente externo, eu vou começar a ter resultados na roda da fortuna. É isso, roda da fortuna é isso, tá? Vamos ver casa por casa agora. Aliás, aqui eu já falei, né? Já falei do ascendente, já falei da casa 4, da casa 10, da casa 7, da casa 9 e da casa 5. Então eu vou expressar as outras 6 casas aqui pra gente discutir também.